Olá, bem-vindos ao Emocionalmente Sã, o podcast que fala sobre saúde integrada e saúde mental de forma descomplicada. Eu sou a Priscila Braga, eu sou psicóloga, host deste podcast e estou aqui com ela, maravilhosa, minha amiga, psicóloga também. Euzinha, Simone Trindade. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, que vai se apresentar daqui a pouquinho, mas a Simone tem algumas coisas para falar sobre ela. Olha só, antes da gente falar, a gente estava nos bastidores falando do sonho que foi para a gente colocar esse podcast no ar. E um dos sonhos que a gente queria ter realizado era trazer essa pessoa aqui para falar com a gente. Então, a gente já fez outros convites, ela não pôde vir, mas hoje ela está aqui. Gente, ela é psicóloga clínica, olha só, formada em mestrado de Psicologia da Saúde e trabalha com aspectos psicodinâmicos de mães e crianças abrigadas. Tema bonito esse, hein? Especialização em família, infância e juventude. Ela também é professora universitária, supervisora clínica e entre outras coisas. Se eu continuar aqui, a gente vai até amanhã falando o currículo dessa mulher que é extenso. Então, ninguém melhor do que ela para se apresentar. Ninguém mais, ninguém menos aqui do que Márcia Chicarelli. Parabéns para vocês, mulheres maravilhosas que fizeram esse programa e muito sucesso desejo para vocês. Obrigada pelo convite, satisfação. Tê-la aqui com a gente, Má, foi uma, né, a gente estava com bastante expectativa mesmo, até porque a Márcia, ela é uma pessoa que nos acompanha já há muitos anos, e a gente tem muita gratidão, né, por mestres que passaram nas nossas vidas e que nos, de forma tão generosa, né, trocaram esse conhecimento, ofereceram para a gente, né, tanto aprendizado. Então, eu só tenho, assim, agradecer mesmo por você estar aqui, eu e a Simone. E hoje a Márcia está aqui para falar com a gente, né, tem tantos temas que ela poderia estar aqui falando, mas a gente pensou aqui, nós três juntas, o que a Márcia poderia falar, né, perguntamos para ela e ela trouxe um tema que é um tema muito buscado e muito pedido pelos nossos ouvintes. Relacionamentos. Hoje... É agora, hein, que a gente aprende. Exato. Relacionamento. Eu já estou assim, né? Eu acho que ela já está aqui e já precisa voltar. Eu já tô aqui. Vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2, porque relacionamento é impressionante. Bomba, né? As pessoas querem saber, seja relacionamento no trabalho, relacionamento familiar, relacionamento amoroso. Então, assim, vamos falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter muita clareza que tudo na nossa vida é relacionamento. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem o primeiro grande relacionamento, que é lá com a nossa família. Depois a gente vai para os outros relacionamentos, que pode ser religião, escola. Depois vem o esporte. E a gente vai se relacionando, né? São relacionamentos interpessoais. E vocês viram que até agora eu não cheguei nem num relacionamento amoroso. Né? Então, assim, as pessoas, elas desenvolvem capacidades a partir do outro. Eu me reconheço sempre no outro. Eu me reconheço nas relações. Então, relacionamento está em tudo, inclusive entre nações, né? Então, assim, a gente precisa abrir um pouco mais essa questão de relacionamento para pensar no todo e não só no... É porque relacionamento amoroso, a gente fala do eu, tu, para dar o nós. Né? Então a gente está falando aí de uma tríade de relacionamento amoroso. Agora os relacionamentos afetivos, eles passam pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelas questões sociais. Então a gente tem muita coisa para falar de relacionamento. Então eu creio que a parte 2 ela vai ser bem-vinda. Mas antes da 2, vamos começar aqui, né, com essa primeira parte. Porque aí o pessoal vai mandando mensagem, vai mandando perguntas, e aí você já, né, volta para essa parte 2. Sim. E sabe, começando, né, com as perguntas. Nós recebemos algumas perguntas e a gente, né, vai aproveitar esse momento, claro, para esclarecê-las, né? Uma das perguntas que nos chegaram, Má, é assim, por que as pessoas, né, têm uma tendência a viver presas em relacionamentos passados, mesmo sabendo, né, a pessoa tem essa consciência de que não foram relacionamentos saudáveis.
Né? Então, essa pergunta nos chegou e a gente achou muito interessante, porque, olha, vive no passado, né? É bastante pertinente. Não supera, de onde, né? Como que é essa construção? Você sabe que a história clínica, né? Vocês estão em clínica, vocês sabem também o quanto o relacionamento leva as pessoas para um tratamento de si. E quando uma pessoa ela vive de relacionamentos passados, eu fico pensando, porque as pessoas elas têm assim um jeito de falar, né? Quem está deprimido vive de passado, e quem se acelera muito é porque é ansioso, aí vive no futuro, e ninguém está vivendo no presente. Então as pessoas elas tendem, né, a entrar em contato com traumas, inclusive, do passado. Então, quando esse relacionamento termina, ela está falando desse relacionamento que terminou e ela não consegue superar, ou está falando de um trauma de passado, que pode ser, inclusive, numa relação com pai, com mãe, primeiros relacionamentos afetivos. Então, assim, a gente precisa entender, né, a contextualização. Mas insistir em algo que não foi saudável, eu penso que é judiar do próprio emocional, né? É difícil deixar ir? É difícil, mas é possível. Quando a gente trabalha autoestima, quando a gente percebe, né, a importância que a gente tem para a gente mesmo. Então, o primeiro grande amor tem que ser o próprio. E eu não estou falando de egoísmo, nem de individualismo. Eu estou falando de amar-se para poder realmente interagir com o outro a partir do seu melhor. Então, a gente precisa, sabe, trabalhar o nosso melhor a cada dia. Então, fazer esporte, exercício físico, entrar em contato com os próprios recursos através de terapias, não só psicoterapia, mas sim parar e pensar o que eu estou oferecendo para o outro. Já que nessa pergunta, por exemplo, o outro foi embora e eu ainda estou remoendo. Por que eu quero ficar com alguém que não quer ficar comigo? Eu acho que essa é uma das perguntas principais, né? Por que eu quero permanecer em algo, né, com alguém que não quer, tá estar próximo, não tá comunicando, tá sinalizando que não quer Normalmente, essa pessoa, obviamente que eu vou ampliar bastante, porque não dá pra gente fazer nenhum apontamento aqui, porque cada caso é um caso. Sim. Mas a gente tem muito relacionamento lá na infância, né? Porque o primeiro grande trauma do ser humano é o nascimento. Então, assim, eu nasci e traumatizei, porque eu saí de um lugar confortável, quentinho, seguro, para vir para esse mundo, né? E então, esse é o meu primeiro grande trauma. O segundo grande trauma do ser humano é a adolescência, que é onde entram os primeiros relacionamentos afetivos, né? E aí, essa composição, se você teve uma relação pai, mãe, criança saudável, você traz para suas relações afetivas também esse lado saudável de ser e estar dentro dos relacionamentos. Agora, se você teve uma relação muito difícil com pai e mãe, o que você traz para os seus relacionamentos atuais? Você vai buscar ou aquilo que você não teve, ou você vai ter medo de perder a pessoa, porque você já perdeu as pessoas da tua origem. E uma outra coisa também que evolui muito é quando as pessoas começam a perder as próprias pessoas. Então, perde pai, mãe. Agora, na pandemia, a gente teve muito, né? Esse lugar de luto, de perda. E as pessoas que estavam casadas acabaram se reconhecendo muito fortemente. E aí, os laços acabaram se rompendo, porque pesou um pouco, né, nesse lugar do convívio. Porque conviver não é fácil. Não, se relacionar... É até fácil, agora conviver. Conviver é jogo duro, né? Ficar com o lado bom do relacionamento. E aquelas pessoas que estão buscando desesperadamente um relacionamento, que ficam ávidas por encontrar alguém, e aí, quando encontra uma pessoa, entra no TikTok, entra no Instagram, stalkeia a pessoa e manda mensagem, e aí fica nervosa, ansiosa porque não recebeu a resposta e já quer casar em 15 dias. E como que a gente pode lidar com essas nuances do relacionamento que são tão diversas hoje? Simone, é importantíssimo a gente parar para pensar que a ansiedade é o espaço ou o intervalo que existe entre o agora e o depois. Né? Então, assim, eu conheço uma pessoa e eu já idealizo essa pessoa. E essa idealização, ela é minha. Então, passar isso para o outro, como se o outro fosse algo que eu idealizei, já está colocando no outro um peso que não é dele, né? Então, quando eu paro para pensar que eu preciso ir atrás do que a pessoa está fazendo, isso é muito comum.
tá? Muito Eu tenho recebido pessoas que se ocupam muito da vida do outro, inclusive de ex-relacionamentos, ou até mesmo uma amiga que não tem mais contato. As pessoas ficam stalkeando, usando as redes sociais, e aí eu sempre peço para refletir o seguinte: quanto tempo e quanta energia você gastou cuidando da vida do outro? Será que esse tempo você não poderia ter usado para você? Vai assistir uma série gostosa, vai ouvir uma música, dança sozinha na sala, mas se dê esse momento. Não entre nesse lugar de cuidar do outro. O outro é o outro. E relacionamento saudável flui. Ele acontece. Então, se você saiu com uma pessoa, a pessoa não te ligou, sempre é essa queixa, né? Ela não ligou porque ela não quis ligar. Você não pode fazer nada. A pessoa nunca pensa, ele não ligou, ou ela não ligou porque ele está ocupado. A pessoa sempre pensa, não ligou porque não me quer. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Esse sofrimento de o que eu fiz de errado, né? Imagina criar uma expectativa num relacionamento que nem se estabeleceu ainda. Você conheceu a pessoa no sábado e aí falou com ela no domingo e na semana não falou mais. Cadê? Onde tá? Quem sou eu na fila do pão? Porque relacionamento é construção, né? Tudo se constrói e muitas vezes um relacionamento ele entra em obra. E vocês duas sabem, aliás, né? Um grande público sabe que fazer obras é uma coisa que desprende muito da nossa energia, porque você arruma um lado, desarruma o outro. E eu tô falando agora de relacionamentos amorosos, mas pode ir para todos os tipos de relacionamento. Às vezes você tem, sei lá, um entrave com alguém do trabalho, sentar, conversar, alinhar, não é tão fácil quanto simplesmente deixar para lá e começar a viver quase que uma relação tóxica, abusiva, do silêncio, né? Aquela coisa, sabe, do forçar o psicológico, não falar nada, deixar a pessoa pensar o que ela quiser. Eu acho isso muito difícil de conviver, mas acontece muito, né? Eu tenho muitas queixas também de relacionamentos ruins dentro dos ambientes de trabalho. Se trabalhar já é alguma coisa que demanda energia, e aí você vai chegar no seu trabalho e o seu trabalho vai ter essa toxicidade, é uma coisa também a se pensar. Quando você fala de que relacionamento é obra, logo me veio mesmo uma obra, né, uma construção, e para construir algo, você precisa entrar em acordo, porque se eu quero pintar essa parede de azul e você não gosta de azul, e você quer pintá-la de verde, a gente vai precisar encontrar uma cor que seja em comum. Então, essa obra é aquela tal da obra inacabada, né? Sim. Você começa e nunca mais termina. Porque assim, todas as relações, elas exigem um tempo, né? Exigem, e formar vínculo com o outro, isso leva um tempo. Né? Então assim, você não tem um vínculo, né? Você não cria um vínculo imediatamente, em 15 dias. Não. Essa é uma você pode construção. se apaixonar imediatamente. Sim, né? aí a paixão, ela está em outro lugar. A paixão é o patos do amor, né? Sim. A paixão não é curada, ela é vivida. O patos do amor, ou seja, a doença. A patologia do amor. A gente não cura a paixão. A paixão, ela precisa ser vivenciada. É uma energia que vem, ela não dura justamente porque você gasta muita energia sentindo aquilo. Então, pode acontecer da pessoa se apaixonar. Agora, se tornar obsessiva, aí não, né? Ir atrás nas redes sociais, ver o que está fazendo, por quê, que hora chegou em casa, a última vez que ficou online, isso gasta muita energia, você acaba acionando todos os recursos de ansiedade. Sim, porque a pessoa na paixão, ela tem essa liberação, né? Sim, hormonal, que é o hormonal. mesmo caminho de um vício. Né? Então a pessoa fica viciada naquilo, ela quer se alimentar daquilo, ela precisa daquilo. Exato. Ela precisa estar com o outro para se sentir, né, construída, para ela se sentir ela mesma. Que bom que acaba e que delícia, né? Que bom que é viver também, aí, né? aí vem o amor, né, as aceitações. Então, mas aí também. tem uma questão convencional também, de convenção social, que a gente não pode deixar passar aqui, né, para as pessoas que vão assistir. A questão de relacionar-se não é obrigatório, tá, gente? Tá tudo bem se escolher ficar só, solteiro, na solitude. Não tem obrigatoriedade. Mas é muito bom ter alguém.
Olha, isso não é comum a todos. Tem gente que eu atendo que amarrou uma paixão com a solitude e não quer sair desse lugar, porque relacionar-se demanda muita energia. E quando você não tem energia, você não tem como colocar, né? Então aí você dá 10, o outro te devolve 2, 3 no máximo. Aí você fala, ai, não gosta de mim. Gosta, mas o que ele quer é dentro de 3. Se você está num movimento tão maior, vai buscar alguém que também esteja, né? Então, assim, calcula o risco. Qual que é a energia que você quer depositar na relação? Tem gente que é muito intensa. Até as pessoas falam, né? Ai, a pessoa é muito emocionada. Que bom que ela pode sentir, né? Que bom que ela pode ser emocionada. Normalizar a emoção, né? Eu acho que normalizar a emoção não é ruim, né? Ser muito emocionado. E você sabe, trazendo todas essas reflexões, né? Também nos chegou uma pergunta que é, né, sobre essa diferença mesmo entre onde é uma dependência afetiva, né? Que eu fiquei pensando aqui que isso pode levar a relações tóxicas, né? A dependência, o próprio nome já diz, e a carência. Então, quais são essas nuances, né? Essas diferenças que às vezes se confundem? Ô Pri, normalmente uma pessoa que teve uma falha ambiental que o Winnicott propõe lá na relação com a mãe, né? Fala quem é o Winnicott. É, o Winnicott. Pausa para a explicação técnica. O Winnicott. O Winnicott é o autor que eu estudo, né, a vida inteira. E o Winnicott, ele é um psicanalista. Ele trabalhou em uma pesquisa longitudinal, atendendo crianças ainda no colo das mães, e acompanhou essas crianças até 50 anos de idade, que se tornaram então os adultos que são. E ele observava que na relação com a mãe, a criança já contava que tipo de adulto seria. Então, aquela mãe que possibilitava a criança de ter contato com as coisas, ele fazia uma cena que sempre eu trago como exemplo para os meus alunos em sala de aula. Ele atendia a mãe, a criança no colo e colocava objetos ali na frente para ver como aquela mãe ia reagir no impulso daquela criança em pegar os objetos. Quando a criança ia pegar, algumas mães delicadamente falavam, não mexe, pode quebrar, vamos deixar isso aqui, não é seu, de uma forma muito confortável. Essa criança se sentia confortável e podia obedecer àquela mãe naquele momento, numa situação de consulta médica. Tinha mãe que nem prestava atenção que aquela criança estava mexendo no objeto que ele tinha disponibilizado. Então, assim, aquela criança não estava sendo vista. Então, isso daí também causa um eixo de dependência emocional lá, porque o Winnicott ele trabalha muito a questão da dependência e independência emocional, vez que a independência emocional ela é sempre relativa. A gente precisa do outro, mas, assim, não é uma necessidade que você não possa suprir com outras emoções. Vai fazer um curso legal, sabe? Ouvir música, exercício físico, são várias. Ou outras interações sociais. Outras interações uma sociais, amiga, mil coisas, né? E aí um terceiro exemplo do Winnicott é a mãe que punia a criança quando ela ia alcançar o objeto, e aí essa pessoa ela fica com muito medo de ter qualquer reação que seja uma reação natural, assim, ela ia buscar o objeto e a mãe punia, e aí aquela criança se tornou depois um adulto com muita ansiedade, enfim. Então a dependência emocional está muito naquele trato que eu tive lá na minha primeira infância, né? As pessoas elas acham de verdade que desconstruíram, que a relação com a mãe, pai ou cuidador, né? São todas as pessoas que envolvem o cuidado com essa criança. Normalmente elas pensam que, não, agora eu sou adulto, imagino que eu vivi lá no passado, não consta. Gente, consta, nós somos adultos resultados da criança que fomos, ela está internalizada, né? Do adolescente que fomos, está internalizado, e assim sucessivamente. Então, a sua vida será saudável ou não. E eu sempre digo que pai e mãe não erram, eles tentam. Se isso vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas eles estão tentando, né? Como estudiosa de mães, eu posso dizer para vocês que a mãe, ela não erra, ela tenta. E às vezes o tentar
não dá muito certo. Então, essas mães que o Winnicott também estudou, não foram mães que erraram com aquelas crianças, foram mães que deram o melhor que elas tinham naquele momento. A diferença, né, entre a dependência afetiva e emocional e a carência. A carência é um preenchimento de algo que lhe falta, né? Então, se eu não tive essa sustentação emocional, eu não senti que eu fui sustentado emocionalmente por uma mãe, pai ou cuidador, eu vou nutrir esse desejo de que alguém me veja de alguma forma. E aí entra essa questão da carência. Então, quando eu encontro alguém, seja objeto de encontros casuais ou até mesmo aplicativos, porque hoje em dia a gente não pode negar que muitos encontros são a partir dos aplicativos. Sim. As pessoas... Mas super funciona também, sim, né? As pessoas têm uma tendência muito grande a colocar preconceitos, né? A colocar a relação como primeiro, então ela só é feliz a partir daquela pessoa. Então aquela pessoa vem para a vida dela e agora a vida dela vai mudar. Não, se você não mudar, nada muda. Né? Aquilo seria alguém para ser o seu a mais, um plus, uma coisa assim para enfeitar, para trazer cor. Mas a sua vida é partir de você, não do outro. Colocar o depósito da sua alegria, felicidade, satisfação no outro é dar ao outro uma responsabilidade muito grande. Aí ele cuida de duas vidas, né? Da dele e da pessoa que tem esse eixo, né? E quando tem o outro interessado em cuidar das duas vidas, é aí que a gente começa a entrar no relacionamento tóxico. Quando é que a gente percebe a toxicidade de um relacionamento? Olha, eu costumo dizer, e isso é infalível, que você vai saber sempre que o relacionamento é tóxico quando ele te traz desconforto. Qualquer tipo de relacionamento que te traz desconforto é tóxico, independente da área da vida. Tá? Então, vamos supor, você recebe a mensagem de alguém. Aquilo te gera uma sensação de desconforto, é porque essa relação é tóxica. Então, quando a pessoa fica muito... E aí são vários comportamentos, né? A pessoa, normalmente, ela tende a cuidar muito, porque ela também tem necessidade de controle, e aquele controle vai para a sua vida, a vida dela fica assim meio de lado. Então, qualquer movimento dentro de uma relação afetiva que te cause desconforto, contínuo, é uma relação abusiva. E tem outros sinais também, né? Tem o gaslighting hoje, a pessoa... Dentro né? disso a gente amplia muito, claro. É que eu não quero abrir a questão do relacionamento abusivo, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre. Porque... Mas então causou desconforto. É uma pauta, fica atento que isso já é um sinal de alerta. Então, a nossa bandeira vermelha para o relacionamento tóxico seria o desconforto. Viu, se não é assim, de um desconforto, sei lá, pedir para ele lavar a louça. A mulher tem isso, gente, meninas, pediram para eu olhar para vocês para falar isso. Não é para fazer no lugar do outro. A louça tem que ser lavada. O cara tem o tempo dele. Já... Resiliência interna para segurar o tempo das pessoas. E aí... Agora tocou num ponto aqui, né, que vai ser uma dica importante. Dá a dica, Má. Então... Olha, dê a dica. Não adianta você atropelar o outro. Você fala assim para a pessoa, olha, terminamos de jantar, que foi inclusive um jantar gostoso, um momento de encontro, um vinhozinho. Aí você termina tudo e diz, bom, eu tirei a mesa, você lava a louça. A pessoa vai lavar. Ela vai lavar no tempo dela, não no seu tempo. Então, isso é um desconforto normalmente nas relações, porque, tá vendo, eu pedi, ele não fez, ou ela não fez, tanto faz. E assim, vai fazer, só que no tempo dela. E não saber esperar o tempo do outro não é desse desconforto que eu tô falando, não, tá? Eu tô falando desse desconforto da toalha molhada. Não, toalha molhada em cima da cama. Vai lá, recolhe e pendura, né? Que eu falo isso, tem mulher que fala, não, mas isso é impossível. Eu falo, não, é super possível. Você para de gastar energia, vai lá, deposita a toalha onde tem que depositar e fica tudo certo. Então, é um desconforto físico mesmo. Você chega a sentir um taquicardia, sabe? Uma coisa assim de, nossa, não é possível, outra mensagem. Se eu falar alguma coisa, a pessoa vai brigar comigo.
Ela não vai entender o que eu tô falando. Ela vai virar, ela vai colocar a culpa disso tudo em mim. E aí isso vai gerando um desconforto físico. Isso é relacionamento abusivo, tóxico. Fora que eu imagino que deva gerar emoções como culpa, vergonha, Sim, insegurança. baixa autoestima, principalmente. E também, né, em relação. Claro que a gente não vai entrar nessa pauta hoje, mas eu acho que já fica o convite para o terceiro episódio. Que gostoso. Que é falar de relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos. E isso é tão importante, fundamental, né? Trazer essa pauta também. Porque muitas vezes as pessoas que sofrem abuso, elas sofrem como se diz, na dúvida se aquilo é abusivo ou não, né? Você sabe que a pessoa que abusa, o abusador, ele coloca a dúvida onde você tem certeza. Sim. Ele tem esse manejo, porque são vários tipos de personalidade, como eu falei, é melhor a gente não se aprofundar muito hoje, mas para dar umas pinceladas eu acho que é super importante. A pessoa, ela te coloca num lugar que você fica em dúvida se você realmente... Porque o uso da palavra dentro da relação... Né, vamos supor, você não faz nada para me agradar, e a pessoa ficou o dia inteiro cuidando de coisas e comprando coisas e fez comida e então, assim, deixou tudo absolutamente, praticamente tudo pronto. Aí o outro diz, nossa, você não faz nada para me agradar. Você vai colocando uma dúvida na pessoa que ficou o dia inteiro em função da relação, e assim, são gotinhas que vão caindo, aí chega uma hora que você passa a entender que você realmente... É você realmente que não vale. Você é o problema. É você o problema. Quando o outro ele está só se alimentando da sua disponibilidade em sentir que ele está te colocando nesse lugar. Né? Ele, ela, enfim. Não gosto muito de falar sobre... a gente vai usar os pronomes dele, dela, ela, ele aqui, mas sem nenhuma conotação de gênero, é porque fica mais fácil para a gente poder falar, tá bom? Perfeito. E você sabe, né, trazendo até essa questão né, disso de como a pessoa se relaciona, se ela coloca o outro num lugar mais, né, essas nuances, sabe, do que é que está acontecendo. Às vezes a pessoa está lá se dedicando ao relacionamento e o outro está apontando um caminho completamente diferente, né? Claro, a gente não vai se aprofundar nesse tema das relações abusivas. E aí surge uma pergunta que eu acho que também tem a ver com isso, que depois a gente pode linkar no futuro, mas as relações amorosas, né, elas pressupõem ciúme, né? Então, assim, e qual é o ciúme? Porque ciúmes é uma emoção como outra. Quando eu gosto muito de alguém, né, eu também posso temer perder essa pessoa para uma terceira pessoa, né? Se não for patológico, tá tudo bem. Se não for patológico, é exatamente, né, essa questão. Você sabe o que é patológico, o que não é? Então, a gente sente ciúme daquilo que gosta, né? Mas se você gosta realmente, você deixa o outro livre. Então, assim, sentir ciúme de algo ou de alguém dentro de um comportamento aceitável, né? Agora, você faz escândalo na rua, você diz que o outro olhou sim, porque você está dando bola, olha essa roupa. Aí a gente está falando de algo muito patológico, né? Ninguém é dono de ninguém. Então, a pessoa vai ficar com você e a gente volta lá para o começo, né? A pessoa vai ficar com você se ela quiser ficar com você. Sabe, é uma troca, é generosidade. Então, se alguém... Às vezes, você realmente está numa situação, numa posição que gera ciúme na outra pessoa. Se ele te amar ou ela te amar realmente, ela vai olhar para aquilo e entender que aquilo é uma das suas funções na vida. Agora, tem gente também que é provocativa, que quer chamar atenção. Você sabe que, voltando um pouquinho no tema... Sair de relacionamento abusivo é muito complicado. É bem difícil. Quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo, ela sai não acreditando mais nela. Ela sai completamente, eu vou dizer que ela perde a personalidade, assim, ela desintegra. Aí você tem que reintegrar o teu ego para você se perceber de novo. E aí a pessoa tem medo de novos relacionamentos, porque aí qualquer coisa que a pessoa nova faz dá a sensação de que está voltando para uma relação abusiva. E eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, não deixa o próximo pagar a conta do que já saiu.
Porque essa conta não é da pessoa que está chegando, essa conta já estava pendente. Por isso que é importante a gente trabalhar o nosso emocional, a gente se entender para não cair nesse lugar. Então, uma pessoa te tratou de modo que te deu desconforto, repense a relação. Eu acho que isso é super importante. Repense o lugar que você realmente quer ter na sua vida e não na vida do outro. O outro é consequência de eu estar bem, sempre. Se eu estou ruim, eu sempre vou atrair pessoas que queiram, esgotar a minha energia. Às vezes você está tão bem, tão luz, que você atrai justamente aquele que está no escuro, justamente para ele pegar a tua luz e levar embora. Então, não permita. Gente, olha, eu tô aqui paradinha, só ouvindo, ficaria aqui mais 1 hora. Mas sabe que a gente está chegando na nossa pergunta final? Vamos lá. Tá quase acabando. Ô, Márcia, a gente está falando aqui no nosso podcast, né, de sermos emocionalmente sãs, né? Tratar a gente fala da tríade, né? Mente, corpo e alma de maneira integrada para sermos sãos. Que a gente queria saber de você o que é importante ter na tua rotina ou na tua vida para te manter emocionalmente sã. Olha, eu acho que primeiro o nome do podcast é uma paixão para mim, assim, porque emocionalmente sã nos dias de hoje tá bem complicado. Agora falando sério de verdade, eu penso que as pessoas elas precisam entender que elas precisam se tratar bem. As pessoas precisam se tratar bem. Então, assim, parar, olhar para si. Sabe, fazer a prática de exercício físico, que eu já devo ter falado aqui umas 15 vezes, e eu falo justamente porque faz muita diferença, porque o exercício físico, ele mexe a mente, o corpo e o espírito. Então, assim, uma rotina, né, de exercício físico, alimentação saudável, bom sono é importantíssimo, né? E quanto menos você entrar em contato com... Eu tô falando contatos abusivos também, assim, sabe? O uso de muita internet, muita tela. Então, fazer higiene do sono é importantíssimo. E aí você vai se tornando uma pessoa cada vez mais emocionalmente sã. Ou menos patológica. Dicas de Márcia para nós, hein? Olha, muito bem. E o melhor, né? A Márcia, ela exerce tudo isso que ela está falando, né? Porque ela estava contando aqui pra gente que ela faz yoga, ela caminha há 30 anos, ela cuida, né, da saúde mental dela de uma forma, assim, exemplar. E para agradecer a nossa convidada, a gente tem presente. Tem presente para você. Espera aí. E a Fê, queridíssima. A nossa maravilhosa produtora. Ô, Fê, você, né, dá um oi aí para o pessoal. Fala a oi, gente. Oi, gente. Oi. Fernanda maravilhosa. Márcia, em nome do podcast Emocionalmente Sã, meu e da Pri, a gente queria te dar... Gente, muito obrigada. O mimo do Emocionalmente Sã. Vocês são tão queridas. Eu posso abrir agora? Pode. A Márcia, que nem eu, ganha um presente já. Sagitariana, né? Olha, bloco de Volta e meia vem o signo aqui. Volta e meia, acho que eu vou ficar especialista. Eu não sei muito, não. Pri, sim. Olha lá. Olha, gente. Olha, inveja. A canequinha. Amei participar, amei estar aqui. Vocês são muito especiais, estão abrindo um canal de comunicação para as pessoas, isso é muito importante. Sucessaço. Muito obrigada. A gente sempre dá as mãozinhas aqui, né, para o nosso encerramento. Eu que agradeço. A gente acredita nessa força, nessa união, né, nessa troca, que isso foi um dos objetivos, né, quando a gente idealizou o nosso podcast. Coisa linda. Aliás, Má, você... Agora, para encerrar, deixa né, os seus você arrobas, quer deixar os seus arrobas, o seu... Nossa, as suas redes. Arrobas, vamos lá. Pessoal, @consultório_psicologia. Espero vocês por lá, é só me seguir. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato por lá. A Fernanda tá fazendo um monte de gesto aqui. Falaram que eu podia falar, que era pra gente rir da cara dela. Eu vou fazer o gesto que você tá fazendo aqui no ar, pra mostrar pra todo mundo. Imaginem qual é o gesto que a Fernanda tá fazendo pra ela se aproximar do microfone. Pra eu me aproximar. Não vou fazer. Eu não tenho coragem. Então, vamos lá de novo, @consultório_psicologia. Espero todo mundo lá.
Muito bom. E para encerrar também, se alguém tiver alguma pergunta para Márcia Chicarelli, mande pelo Emocionalmente Sã, que encaminharemos para ela e ela vai responder. Sim. E agora, para nossa finalização, a Simone vai deixar aqui os nossos arrobas. Gente, você que está aí, acompanhou a gente até aqui, se inscreva, compartilhe, né? Conta para os seus amigos que tem o podcast Emocionalmente Sã. A gente está no Instagram, estamos também no Spotify, e nesses canais vocês podem nos ouvir ou nos ver no Spotify também, no YouTube. Então você escolhe como você prefere nos acompanhar, dirigindo, fazendo um trabalho em casa ou simplesmente descansando e assistindo a gente. Então, beijo para vocês e até a próxima. É isso aí, pessoal. Curtam o Emocionalmente Sã. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.